Boa tarde a todos. Na impossibilidade de estar convosco presencialmente, envio-vos por esta via um conjunto de reflexões, mais exatamente 20 contribuições para a melhoria dos serviços de águas em Portugal. Em primeiro lugar, considero essencial uma maior e melhor percepção da sociedade para o facto de os serviços de abastecimento de água e de gestão de águas residuais e pluviais serem essenciais à saúde pública, ao ambiente, ao bem-estar dos cidadãos e às atividades económicas. Por isso, se enquadram nas grandes prioridades da humanidade, no âmbito dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, e são considerados direitos humanos, o que implica para os governos, quer o governo nacional, quer as autarquias, a obrigação de os respeitar, de os proteger, de os cumprir. Em segundo lugar, importa também uma maior percepção pela sociedade da enorme mais-valia de Portugal ter realizado nas últimas 3 décadas uma profunda reforma do setor da água, o que permitiu alcançar uma evolução notável dos serviços, em que se atingiram 97% de cobertura nacional da população com abastecimento de água, 99% de água segura para consumo humano e 86% de cobertura com águas residuais, incluindo o tratamento. Em terceiro lugar, importa alertar a sociedade de que nos últimos anos surge uma preocupante estagnação neste setor, que tem ainda problemas de fundo para resolver e novos desafios para enfrentar, e verificando-se também um aparente decréscimo da atenção política sobre ele. Para o país continuar o caminho de progresso, é fundamental que volte a haver um maior enfoque político no setor e que a política pública evolua para a procura de um nível de excelência destes serviços, de redução das assimetrias do setor e da sua sustentabilidade. Em quarto lugar, é urgente, por isso mesmo, fazer aprovar e implementar decididamente, convictamente, o Plano Estratégico de Abastecimento de Água e de Gestão de Águas Residuais e Pluviais 2030, o PENSAP 2030, que se encontra em processo legislativo e que virá dar continuidade aos planos anteriores e à política que já foi definida há 3 décadas, procurando manter as mais-valias das principais linhas de rumo, mas, naturalmente, sendo inovador, sempre que adequado e articulado temporalmente com a Estratégia Portugal 2030. Em quinto lugar, a visão deste plano deve passar por atingir serviços de águas de excelência para todos e com contas certas, no quadro do desenvolvimento sustentável e de uma crescente circularidade da economia e, naturalmente, também destes serviços. Esta visão deve ser materializada em 4 objetivos estratégicos globais, que passam por atingir serviços de abastecimento de água e de gestão de águas residuais e pluviais eficazes, eficientes, sustentáveis e com maior valor acrescentado para a sociedade. Devem ser considerados como sendo prioritários os objetivos de sustentabilidade económica e financeira, através de uma política tarifária adequada, de eficiência de governação e estruturação do setor, assegurando entidades gestoras com dimensão apropriada, através de agregações quando necessário, e da sustentabilidade infraestrutural que garanta a boa condição do enorme património infraestrutural que já dispomos. Um oitavo ponto é que devem ser considerados como prioritários os objetivos de eficácia na qualidade das águas, na sua vertente de águas residuais, de eficiência hídrica, de eficiência na alocação de recursos financeiros, na eficácia da segurança e da resiliência destes serviços e sistemas, da sustentabilidade do capital humano, da eficiência na organização das entidades gestoras e da eficácia na continuidade e fiabilidade. O nono ponto é que devem ser considerados como muito importantes os objetivos de eficácia na acessibilidade física, eficácia na equidade e acessibilidade económica, na eficiência energética de descarbonização e ainda na sustentabilidade do conhecimento e da inovação. No 10º ponto, considero que devem ser considerados como importantes os objetivos de sustentabilidade de utilização de recursos, nomeadamente água, de valorização empresarial e económica do setor, de valorização ambiental e territorial, de valorização societal, da transparência e da responsabilização e ainda da valorização com as outras diversas componentes do desenvolvimento sustentável. Como 11º ponto, refiro que devem ser implementadas medidas associadas diretamente aos serviços de água e destinadas a alcançar os objetivos globais e específicos anteriormente
definidos, ou seja, objetivos exigem medidas, embora essas medidas tenham naturalmente distintas prioridades, sendo também necessário implementar medidas, vamos dizer, complementares, mais associadas não tanto aos serviços de águas, mas mais aos recursos hídricos, mas sem as quais o setor dos serviços de água não pode evoluir adequadamente. Um 12º ponto é que devem ser criados incentivos capazes de gerar condições para uma mais fácil e rápida concretização destas medidas. Podem ser institucionais, económicos, financeiros e fiscais, legais e regulamentares. Devem incluir, por exemplo, articulação entre áreas governativas, articulação ou parceria com terceiros, criação de estrutura temporária de gestão deste mesmo plano que referi, vou pensar, criação de mecanismos económicos e financeiros, criação e reavaliação de mecanismos fiscais, bem como a criação e atualização de certos aspectos da nossa legislação. A responsabilidade pela criação destes incentivos passa, na grande maioria dos casos, pela própria área governativa e, pontualmente, pelas autoridades de gestão de programas regionais, pela entidade reguladora do setor e pelas entidades gestoras estatais. O 13º ponto é que, adicionalmente, devem ser promovidos estímulos técnicos e de capacitação, estímulos reputacionais e de comunicação e estímulos de inovação e mercado, que, embora não sejam essenciais, também ajudam a criar as condições para uma mais fácil e rápida concretização das medidas. Incluem formação e capacitação, elaboração de guias técnicos, cadernos de sensibilização para decisores, recomendações, estudos e outros instrumentos, ações de reflexão, de divulgação, de casos de referência, de benchmarking, de sensibilização e divulgação, bem como ações de apoio à inovação e à implementação de projetos piloto. Sendo estímulos recomendados, mas não essenciais, embora sejam relevantes, a sua concretização depende muito da iniciativa dos diversos agentes do setor, nomeadamente instituições de ensino superior, instituições de investigação, associações, empresas que devem ser motivadas para dar essa sua contribuição. Em 14º lugar, estimam-se que as necessidades totais de investimento para o setor atinjam 5.500 milhões de euros nesta próxima década, sendo a parcela de reabilitação de infraestruturas a mais relevante, representando cerca de metade do total. Considerando que nas últimas 3 décadas o setor investiu em média perto de 500 milhões de euros por ano, embora variando entre 200 e 700, para o futuro o setor necessita de manter na prática este ritmo médio de investimento, embora substituindo gradualmente os investimentos em novas infraestruturas por investimentos na reabilitação das infraestruturas existentes. Como 15º ponto, considero que, sem considerar eventualmente a eventual subsidiação que exista, os investimentos necessários e os, obviamente, correspondentes gastos operacionais apontam para uma tendencial acréscimo das tarifas de valores médios na ordem dos 2 euros para 2,8, 2,9 euros por metro cúbico. Este nível previsível de tarifas encontra-se dentro dos limiares daquilo que nós consideramos a macro-acessibilidade económica, ou seja, a capacidade da família média pagar estes encargos sem problemas. Um 16º ponto é que a estratégia de atribuição de subsídios do setor deve ter em conta 2 segmentos de entidades gestoras, de forma a atender diferentemente as entidades de maior maturidade e as entidades de menor maturidade ou de zonas predominantemente rurais, porque isso traduz as atuais 2 velocidades do setor que nós temos que esbater e, portanto, essa atribuição de subsídios tem que ajudar a isso. Um 17º ponto é que, na continuação do anterior, para as entidades de menor maturidade ou essencialmente rurais, os subsídios devem ser utilizados em investimentos essencialmente estruturantes, que privilegiem em especial o reforço das entidades gestoras através do aumento de escala, agregações, ou aumento do nível de especialização da própria entidade gestora, de forma a garantir a sua sustentabilidade a médio e longo prazo dos investimentos realizados, com critérios eventualmente menos exigentes de mérito das entidades, mas com especiais exigências ao nível da sua evolução ao longo do tempo,
e da demonstração de uma evolução no sentido da sustentabilidade dessas mesmas entidades. Num 18º ponto, quanto às entidades de maior maturidade, portanto, o outro grupo, sendo importante que este setor caminhe para a sustentabilidade exclusivamente através de tarifas, nomeadamente preparando-se para deixar de fazer recurso a transferências financeiras, a linha de orientação do plano deve ser de que os subsídios sejam utilizados como mecanismos de premiação do mérito, de incentivo a projetos de caráter inovador e demonstrativos, privilegiando projetos de elevada qualidade que possam ser depois replicados posteriormente por outras entidades gestoras, ou incentivando o estabelecimento de parcerias com essas outras entidades gestoras. Um 19º ponto é que a realização do plano deve ser coordenada por uma estrutura especializada de gestão. O plano em si é importante, mas muito mais importante é a sua implementação. E, portanto, é importante criar um grupo de apoio à gestão deste plano, dotado de recursos adequados, cabendo-lhe a responsabilidade de acompanhar a evolução da realização da estratégia, identificar desvios, propor alterações concretas, realizar periodicamente sessões de reflexão estratégica sobre como melhorar aspectos que não se estão a conseguir melhorar, acompanhamento e elaboração do regulamento de atribuição de fundos e dos avisos a lançar. Pode haver aqui também uma contribuição importante, a mobilização das partes interessadas do setor na realização do plano, uma maior integração do plano com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e a preparação de uma revisão intercalar do plano. O relatório deste grupo deve ser objeto de divulgação pública e, na sua atividade, inclui-se a monitorização dos objetivos, que deve ser feita anualmente através de métricas de desempenho, monitorização das medidas, monitorização dos incentivos a implementar e ainda monitorização dos investimentos a realizar no setor. Como última reflexão, número 20, refiro que para a concretização do plano é essencial implementar uma estratégia alargada e articulada de mobilização do setor, com o poder político, com a administração pública, que tem que assumir naturalmente um papel de especial relevo, mas envolvendo também os diversos agentes do setor. Para a mobilização desses agentes, preconiza a criação de um pacto de compromisso nacional para os serviços de água, com um conjunto de iniciativas para a apresentação e discussão da estratégia com cada um desses agentes, que serão convidados a assumirem os seus compromissos, cada um assumindo os seus compromissos até através da realização dos seus planos de ação específicos. E com estas 20 sugestões de reflexão, dou a minha pequena contribuição para esta excelente iniciativa da APRH, que aproveito para saudar. Obrigado a todos.